Meu nome é Lilian, eu sou advogada e professora e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a competência internacional, definição de qual poder judiciário deve resolver um problema numa relação jurídica de direito internacional privado. Então, muitas vezes nós temos um problema comum a pessoas e às empresas e, como há vínculo a mais de uma jurisdição além da brasileira, vem a primeira pergunta: se o poder público é competente, qual poder judiciário deve decidir sobre o problema? O brasileiro ou o poder judiciário do outro país envolvido naquela relação jurídica? Então, esse é um problema que está ligado às questões de competência internacional. Bom, então, inicialmente, se nós temos uma relação jurídica de direito disponível em que não há o afastamento da competência do Poder Judiciário por meio de uma cláusula compromissória ou de um compromisso arbitral, é possível levar essa demanda ao Poder Judiciário. Assim como devem ser levadas ao Poder Público as demandas em que tenham por objeto direitos indisponíveis, aqueles que não podem ser negociados, que não podem lá fazer parte de um contrato. Então, vem aí, por exemplo, várias questões especialmente ligadas a direito de família, direito sucessório, uma série de outras questões em que eu preciso levar até o Poder Judiciário o problema e aí buscar uma resposta. Mas aí vem a pergunta: se é uma relação jurídica vinculada a mais de uma jurisdição, onde que eu protocolo o processo? Em que lugar eu vou ter a resposta ao meu problema? Será que o Poder Judiciário brasileiro é competente? Se ele for competente, será que é só ele o competente? Ou o Poder Judiciário do outro país também é? Então, essa é uma pergunta bastante frequente na hora de buscar uma solução em relações de direito internacional privado. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Vamos analisar as regras do Brasil sobre competência internacional. Onde é que nós vamos encontrar respostas na nossa legislação para saber se o Poder Judiciário brasileiro é competente ou não? Bom, nós temos regras gerais e regras especiais de competência. As regras gerais estão lá no nosso Código de Processo Civil. A partir do artigo 21 e seguintes, nós temos as regras gerais sobre definição da competência internacional. Por vezes, o Brasil é competente relativamente. Não apenas se aceita promover uma demanda aqui, mas o Brasil também pode, porventura, aceitar a solução, a sentença proveniente de um outro país, do Poder Judiciário de um outro país, porque naquele caso a competência é relativa. Por outro lado, há certas demandas em que a competência do Brasil é absoluta. Não se admite que outro Poder Judiciário, em outra situação, resolva aquele problema. Como, por exemplo, demandas envolvendo bens imóveis localizados no Brasil. Não importa se aquele imóvel está no meio de um problema de direito de família, de obrigações, de direito sucessório ou ele é garantia num contrato internacional. Não importa qual é o problema, mas se o problema diz respeito a um imóvel situado no Brasil, em regra é só o Poder Judiciário competente para resolver aquele problema, certo? Então, as regras do Código de Processo Civil são regras gerais que se aplicam aos processos, às demandas em geral. Além dessa regra geral, existem outras de natureza especial, normalmente provenientes de tratados internacionais que o Brasil firmou e que ratificou, que estão em vigor, que acabam trazendo definições específicas para determinadas relações jurídicas. Como, por exemplo, questões envolvendo guarda de menores. O pai e uma mãe estão em disputa pela guarda dos seus filhos. E aí, um é de uma nacionalidade, o pai é de uma nacionalidade e a mãe é de outra nacionalidade. A mãe resolve fazer a visita aos seus familiares lá no seu país de origem e não volta mais com os seus filhos. Isso é muito comum aqui no Brasil. As brasileiras que vão lá para fora, constituem família, de repente a vida não dá certo e depois voltam ao Brasil com as crianças para uma eventual visita e ligam dizendo não voltamos mais. Então, e aí vem
toda a preocupação. Precisamos definir a guarda, afinal de contas, as crianças têm pai e mãe, né? E agora, qual deles tem o direito de exercer a guarda? Como é que vamos definir as visitas nessa relação jurídica? Nós temos um tratado, Convenção de Viena, sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores ou subtração de menores, que define regras especiais para esse tipo de situação. Como, por exemplo, nesse caso, só tem a competência de um país. É apenas o Poder Judiciário do país da residência habitual da criança que vai poder analisar o mérito das situações daquela criança. Com quem ela deve ficar, se a guarda deve ser compartilhada, como que devem ser as visitas, quanto que tem que ser pagos os alimentos, de que maneira e tal. Só tem um Poder Judiciário competente, que é o Poder Judiciário da residência habitual. Então, essa é uma regra especial que consta lá num tratado internacional, do qual o Brasil se comprometeu e deve cumprir, assim como existem outros, né? Como no âmbito do Mercosul, um protocolo específico que diz lá as partes de comum acordo podem definir lá no contrato uma cláusula de foro. E aí, essa cláusula de foro, ela define a competência absoluta do Poder Judiciário escolhido de comum acordo pelas partes. Então, assim, existem outros compromissos internacionais que podem definir regras específicas para as partes e para o Poder Judiciário de cada um dos países. Então, no Brasil, as regras gerais sobre competência estão lá no Código de Processo Civil e aí, dependendo da situação, dependendo da relação jurídica, existem outras regras especiais que também se aplicam, especialmente provenientes de tratados internacionais. Bom, se o Brasil é competente e aí se define, né, pelo protocolo da ação no Brasil, aí nós vamos analisar as regras de competência interna que estão lá na Constituição Federal e depois também no Código de Processo Civil para saber qual o juiz, né, em qual comarca, qual seção judiciária que esse processo vai ser decidido. E aí esse juiz recebe aquele processo e se ele se der por competente, ele vai ter que definir qual é a lei aplicável àquela controvérsia. E aí isso fica para um próximo vídeo.